Olá, eu tava vendo pelas redes sociais aqui, chegou um vídeo aqui do candidato à presidência, André Janone, pelo Avante, né? Ele falando aqui, fazendo aquele alarme dele, falando, atenção, em dezembro vai ser finalizado o Auxílio Brasil de R$ 600, né? Falando que o governo vai acabar. Na verdade, em dezembro, após dezembro, ele pode ser renovado ou uma semana antes. Esse auxílio emergencial pode ser renovado com outro valor, com o mesmo valor, mas quem vai fazer isso é alguém que for ganhar. O atual governo não sabe se ele vai continuar, porque vamos ter eleição, então tá mais do que certo fazer esse contrato até lá, que de lá para lá, talvez o outro que ganhar, quem sabe até o André Janone, ele coloque da forma dele, coloque com outro valor, sei lá. Então, que preocupação ele tem em falar isso? Ele quer apenas dizer para o pessoal que ele trabalha nessa linha, né? Na linha da distribuição. Ele é um candidato, é um deputado, que a gente nunca viu uma lei dele aí favorecendo a empresa, fazendo com que a empresa passasse a produzir mais, ou que uma lei que estimulasse o investidor, uma lei que fizesse as pessoas produzir, que favorecesse as empresas. Mas o trabalho dele é apenas no sentido de distribuir o que já está pronto. É um candidato tesoureiro que apenas cuida do dinheiro, que apenas distribui as riquezas que alguém construiu ali, porque o dinheiro do governo vem dos impostos. O governo não produz riquezas, o dinheiro do governo é construído por alguém que está trabalhando, por alguma empresa que está produzindo alguma coisa no Brasil. E aí, esse candidato ele trabalha apenas nessa linha, que é a linha que ajuda a população mais carente, então é a população numerosa. Então esses caras trabalham nessa linha para ter mais pessoas acreditando nele, seguindo ele, e ele ainda pede para curtir o vídeo, para mandar o like, porque sabe que quanto mais pessoas acompanhando isso, ele vai se tornando cada vez mais popular. E é isso que ele quer, ganhar voto para ele. Então esse é mais um candidato socialista que não quer nem saber de onde é que vem o dinheiro para pagar os auxílios disso, auxílio daquilo, mas quer apenas que o governo disponibilize e dê na mão das pessoas. Talvez imprimindo cédula, imprimindo moedas para jogar na mão das pessoas e joga para frente aí para a bolha para estourar lá na frente, né? Para a gente sofrer depois e alguém ter que pagar depois, porque sempre alguém vai ter que pagar, seja no aumento de imposto para poder o governo arrecadar, para conseguir pagar, porque as dívidas que são feitas, elas têm que ser pagas depois. Mas esse é o tipo de pensamento das pessoas que não se preocupam com a economia, só se preocupa em gastar a economia. E na verdade a gente precisa todo o tempo dela, até mesmo para pagar o salário desses caras, desses deputados. Alguém tem que estar produzindo no Brasil. Como por exemplo o Luciano Heng, né? Mesmo durante a pandemia, ele estava se esforçando aí, abrindo loja em todos os lugares e produzindo alguma coisa, fazendo com que o Brasil não ficasse parado em tudo. O presidente também, federal, ele foi um estimulador das pessoas para que elas fossem trabalhar, né? Cuidando, é claro, também da sua saúde, mas não deixando de lado a economia, pois são dois segmentos paralelos que a gente não pode esquecer, pois eles são interligados. A gente precisa de todas as áreas funcionando para poder o país ir bem. E foi isso que fez alguns funcionários, foi isso que fez alguns empresários. No caso, o Luciano Heng foi um deles, que estava abrindo loja aí. O setor agroindustrial também ele não parou 100%. Graças a isso, a gente não está com uma inflação ainda maior no preço dos alimentos. E foi de onde o governo conseguiu arrecadar alguma coisa para a gente não tá bem pior ainda. Porque se fosse o governo de outros partidos aí, que era onde ia fazer um lockdown muito mais severo, nós estaríamos numa situação bem pior agora, uma inflação bem maior, pois a gente teria produzido menos e a uma pequena produção frente a uma demanda a demanda não tem como diminuir, as pessoas vão consumir sempre a mesma coisa, a gente estaria numa inflação bem maior agora. Mas graças a esse governo aí, que foi um cara que estimulava as pessoas a querer produzir alguma coisa, aí a gente não tá
bem mais pior, pois o Brasil foi um dos países que mais sobressaiu depois da pandemia, das dificuldades aí. Pois tem países sofrendo bem mais, com um preço bem mais elevado, né? Seu custo de vida bem mais elevado agora após a pandemia. Então, André Janone, a gente precisa de uma lei, a gente precisa de alguém que estimule o investidor, o empreendedor, para que ele dê emprego aqui no Brasil, pois é de emprego que a gente precisa, porque um salário é bem mais digno do que qualquer abono, do que qualquer auxílio emergencial, de qualquer outro auxílio social, de qualquer outra natureza, porque as pessoas têm mais dignidade com o seu próprio trabalho, e elas estando trabalhando, elas estão produzindo para ela, e está produzindo, gerando imposto para o governo, que é de onde vai o salário, que é de onde vai, onde é arrecadado, e é de lá onde tira os auxílio emergencial. Tira de alguém que está trabalhando, produzindo em alguma firma. Aliás, as firmas só não fecharam mais também por causa do Pronamp, que foi o programa de apoio a pequenas empresas que o governo federal criou, né? Talvez se fosse outros governos não teria se interessado em apoiar as pequenas empresas para que elas não demitissem seus empregados. Muitos empregados não foram demitidos porque teve o apoio desse programa do governo federal, que fez com que as empresas não fechassem, muitas delas, e não demitissem seus empregados. Então, o governo ajudou a pagar o salário por algum período aí, durante a pandemia, e após isso, aquela empresa continuou com esses empregados na sua empresa. Então, a gente precisa de alguém que tenha apoio, que dê apoio aos brasileiros dessa forma, que faça com que a roda da economia não pare de girar, né? Não trave, não estanque, mas não só de sugar, de mamar, de saber de mamar no governo, sem ninguém estar produzindo nada. De onde é que vai vir? Isso é coisa de socialistas, isso é coisa de alguém que acha que tudo é fácil, que tudo cai do céu, que pode ficar no sofá ali pedindo pelo telefone e assistindo televisão sem trabalhar, sem nada, acha que a vida é fácil. E aí tem governos, tem pessoas interessadas a entrar no governo que querem dar essa vida boa para conquistar e cativar as pessoas. E aí quando elas estiver cativa, que tiver todo mundo já apoiando esses partidos, esse governo, aí depois ele vem com as suas garras e com a sua verdadeira identidade de ditador, e aí sim as pessoas vão ter que trabalhar para poder viver, pois após um desses caras colocar o seu regime em prática, ele não vai querer mais ninguém parado, recebendo ali, sentado no sofá, não. Ele vai querer que as pessoas trabalhem. Aquele que não trabalhar, é tudo marcadinho, igual lá em Cuba, é tudo marcadinho na caderneta, o que a pessoa vai se alimentar, vai comer, o governo dá muitas coisas, mas ele dá para aqueles que estão trabalhando, os que não estão, e que não apoiam o partido dele, sofrem, e eles não deixam nem fugir daquele país, pois as pessoas tentam fugir e não conseguem. Então, tem candidatos aí que falam que lá existe uma democracia, que as pessoas, que lá é um país bom, que não sofre, mas é alguém que pensa parecido com ele, que quer transformar o Brasil num país parecido com aquele lá, onde as pessoas vivem querendo fugir de lá. Então a gente tem que ver, o brasileiro tem que acordar e ver quem é que está do lado da liberdade, quem é que está querendo dar liberdade para o seu povo, para a gente empreender, para a gente produzir alguma coisa, para o empresário ganhar confiança e colocar a sua firma para funcionar, para produzir alguma coisa, alguma atividade, para dar emprego para as pessoas. Tem que ver, e não aqueles que querem, que diz que se entrar lá vai bloquear a internet, vai regulamentar, vai colocar lei nas religiões, nas igrejas, em tudo. Esses são o tipo de cara que antes talvez mentia, mas agora estão falando a verdade, realmente o que ele pensa em fazer, né? Então a boca fala, do coração está cheio, e aqueles caras que falam isso, ele realmente quer controlar as pessoas,